Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Até aqui. Vamos novamente ao Senhor em oração, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez vamos ser desafiados por Tua Palavra. Esperamos mais uma vez ter os nossos orgulhos, as nossas convicções esmagadas pela Tua Palavra. Que possamos não apenas ser humilhados, confrontados, mas fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Aprender de Ti, da Tua Santa Lei, desenvolver a nossa salvação nesse caminho de graça que nos é proposto. Senhor, seremos desafiados de maneira muito forte em nosso orgulho. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio e a obra do Teu Santo Espírito em nossos corações. Que nós possamos de fato sermos vistos pelo mundo como filhos Teus, como embaixadores do Teu reino, como cidadãos deste reino, numa contracultura, desafiando tudo aquilo que é senso comum entre os homens, desafiando os discursos fáceis, e entendendo que nós temos que morrer para nós mesmos, carregar a nossa cruz. Nos auxilia, Senhor. Tem misericórdia de mim ao ministrar essa palavra. Talvez a pessoa menos indicada para isso, mas aprove a Ti assim, eu peço que o Teu Santo Espírito nos utilize. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos continuar hoje vendo os exemplos nos quais o nosso Senhor expôs aquilo que nós temos chamado de o sentido básico central da lei, aquela fino fio condutor que perpassa por todos os mandamentos da lei e faz com que nós, se nós compreendermos isso, possamos entender todos os mandamentos. Hoje nós vamos falar a respeito do 5º exemplo que Jesus nos dá. Devemos notar que Jesus, após declarar as características que definem o bem-aventurado e a sua função no mundo, e a função do bem-aventurado no mundo é ser sal e ser luz. Após afirmar que ele não veio abolir a lei, mas sim cumprir, Jesus então tem desenvolvido isto que nós chamamos de sentido básico central, demonstrando que o bem-aventurado testemunha ser bem-aventurado quando ele é sal e luz, e ele testemunha ser bem-aventurado sendo sal e luz através do cumprimento deste sentido, que caracteriza aquela justiça que excede a justiça dos fariseus e de todos aqueles que se colocam numa posição de religiosos. Ainda que em algum grau esta obediência, não só à letra, mas ao espírito da lei seja possível, e nos é possível porque Jesus nos convoca a isso, é inevitável que nós tenhamos um grande espanto diante das demandas que o Senhor nos apresenta. Não é um caminho fácil, o caminho é apertado, a porta é apertada, envolve morte do nosso próprio eu. Isso porque após, ao longo das mensagens, nós nos vermos culpados de assassinato, nos vermos culpados de adultério,
nos vermos culpados de mentirosos e perjuradores, que dependem única e exclusivamente da graça de Deus e não das nossas próprias obras para sermos salvos, nós chegamos então ao ponto talvez mais desafiador do Sermão do Monte, segundo alguns teólogos inclusive. Stott mesmo ele diz que em nenhum outro ponto a nitidez da contracultura cristã é mais óbvia. O desafio agora versa sobre inimigos e sobre a nossa vingança. Estes versos que nós veremos hoje, vamos ver também na próxima semana, mais a fundo, mais na continuidade, quando vai falar do trato para com os inimigos, eles são objetos de admiração, são objetos de indignação, bem como de mau uso, de má interpretação e de confusão. E isso se deve porque muitos não compreendem ou não querem compreender a quem se destina o Sermão do Monte, a quem foi proclamado, qual era o público-alvo e o alcance desse público-alvo. Muitos infelizes afirmam que se nós aplicássemos essas lições no mundo como um todo, nós teríamos um mundo melhor. Sério? Sério isso? E seria como? Ao som de Imagine? Aquela música blasfema do John Lennon? O que ocorre, senhores, é que o mundo não deseja, e nem ao menos pode desejar tal coisa, e isso o cristão tem que ter muito claro. Exigir um padrão espiritual alto, daqueles que não possuem o Espírito Santo, é uma blasfêmia humanista. É um sentido de direito universal a qual não existe, que entende que o homem pode fazer aquilo que só Deus realmente pode, bastando para isso apenas educação e consciência. Vamos educar e vamos abrir a consciência, e nós teremos uma nova sociedade. Teremos uma nova sociedade tão pérfida, tão poluída pelo pecado quanto a anterior. O que nós precisamos não que eu esteja falando contra contra a necessidade e a importância essencial da educação e de consciência. Mas educação e consciência não salvam. Educação e consciência não mudam corações. Educação e consciência não nos lavam da poluição do pecado. Isso somente a regeneração e o sangue de Cristo Jesus podem fazer. Nós veremos que, obviamente, se todos aqueles que se autoproclamam cristãos nos dias de hoje, de fato fossem, e vivessem de tal forma como o Sermão do Monte apresenta, sob tão elevado padrão de justiça, é óbvio que o mundo seria impactado. Muitos gostam de estufar o peito e falar da quantidade declarada de evangélicos no Brasil. Evangélicos no Brasil? A quantidade é bem menor do que fica se falando, porque senão nós teríamos um outro Brasil. Essa é a grande realidade. Mais fácil e verdadeiro, então, o provérbio: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos estão dentro das igrejas, muitos estão participando de eventos para Jesus, mas muitos poucos foram de fato chamados eficazmente, foram escolhidos, tiveram seu coração modificado e têm vivido esse padrão. Também há um grupo que afirma que esta será a ética de um tal de milênio que ocorrerá após uma vinda fantasma de Jesus, porque Jesus vem, ninguém vê, ele leva a igreja, aí tem um milênio, aí depois volta de novo, faz aquela coisa toda. Enfim, é preocupante imaginar os salvos vivendo com Cristo Jesus, esbofeteando-se e vivendo de mendicância, Eu não consigo imaginar o padrão que eles colocam nesse milênio após a vinda de Cristo, com os cristãos enfiando uma bufetada na cara um do outro, pedindo esmola, pedindo dinheiro porque estão na mendicância. Há um outro grupo mais perverso na retórica,
Aquele grupo que gosta de acusar a igreja, gosta de pautar a prática da igreja, gosta de se posicionar como superior à igreja, que cobra da igreja esse comportamento. Vocês teriam que ser assim. Ou se a igreja, sabe aquele ateu, aquele agnóstico que gosta de falar, puxa, se a igreja de fato praticasse as coisas que ela ensina, ela seria tão superior talvez quanto nós que não temos Deus somos, porque nós somos bonitinhos e somos engraçadinhos e a igreja só fala e tudo mais, né? Vocês já ouviram aquela história, aquele ditado, eu até gosto do dono da igreja, os outros funcionários da casa que eu não me dou bem com eles, né? Que eu não aguento a torcida, né? Que eu não aguento e tal, falando dos cristãos. Claro que é óbvio que tem muito falso cristão que merece levar um esculacho desse pela cara. Agora, uma pessoa que não crê em Deus, querer pautar o comportamento cristão, também faça-me o favor. Esses perversos de retórica que cobram o comportamento, eles afirmam coisas sobre o exemplo de Jesus e os seus sermões que deveriam ser estendidos e cobrados e feitos por todos os homens. Eles encontram companheiros naquelas falsas igrejas que creem num paraíso na terra, né? Construído com amor e diversidade, construído também com frouxidão e relativização. E assim, eles apagam o evangelho, fazendo dele uma simples ideologia desbotada social. E há muitos desses. Tudo isso tem uma causa, é o erro interpretativo, seja esse erro inocente ou proposital, de se responder uma pergunta mais basilar da interpretação de um texto. Para quem? Com quem Cristo está falando? A quem se destina o Sermão do Monte? E o normal é que um discurso ele inicie deixando claro a quem se destina. Ninguém começa a falar alguma coisa e vai falando e vai se prolongando, e em determinado momento diz, eu estou falando para vocês. Geralmente se chama a atenção daqueles a qual se destina o que vai ser dito. E Jesus ele inicia o seu sermão definindo o seu público-alvo. Ele inicia o sermão definindo quem é bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? O que caracteriza uma pessoa a ser bem-aventurada? E está falando para eles. Vós sois bem-aventurados por causa disso, disso e disso. Vocês não devem fazer isso para serem bem-aventurados, mesmo porque ninguém conseguiria. E ele prossegue então falando a eles, a este público. Ora, aquele que não nasceu de novo, segundo João 3, não pode nem ao menos ver o reino. O homem carnal, ele não quer e não pode se inclinar às coisas do Espírito, porque são loucura para ele. É o que Paulo nos ensina. Lembram daquela máxima do Dietrich Bonhoeffer? Só o crente é obediente. E só o obediente é o que crê. Dizer que só o crente é obediente, que só o cristão pode obedecer é muito fácil, mas nós temos que continuar e completar esse pensamento. Somente aquele que obedece é o que crê. Eu creio, mas não consigo obedecer. Somente aquele que obedece em alguma medida. E geralmente aquele que obedece em alguma medida nunca vai dizer, isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ele sempre vai estar com lágrimas nos olhos, chorando, dizendo, não, eu não tenho justiça própria, eu não consigo, eu não mereço. Sempre estando com o seu coração roncando de fome e sede de justiça. E eu disse coração. Portanto, somente um crente, uma nova criatura, pode e deve colocar esses ensinos em práticas. Repito, pode e deve colocar esses ensinos em prática. Somente um crente pode viver tal coisa, pois somente um crente pode dizer verdadeiramente, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E você não pode dizer, mas já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, se você não vive da maneira que Cristo viveu ou que Cristo ensinou a viver. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando.
Aquele que me ama, obedece. Então somente o bem-aventurado, somente aquele que tem um novo coração, um coração de carne, com a lei escrita nele, que possui o Espírito Santo de Deus, que efetua nele o querer e o realizar, somente esse é que pode ser perfeito, como perfeito é o Pai. Somente este pode exceder a justiça comum. Neste ponto, Jesus fala sobre a lex talionis, a lei de talião, o princípio de retribuição exata. Lex talionis, lex é lei, em latim, talionis vem de tal. Seria uma lei que define o seguinte: tal se fez, tal se fará. Essa é a lex talionis. Nessa medida que foi feito, assim será feito. Essa lei, senhores, ela é encontrada em certo grau no Antigo Testamento, em vários pontos do Antigo Testamento. E era uma lei amplamente presente nos povos semitas, tanto nos judeus, nos árabes. Inclusive, ela consta no famoso Código de Hammurabi. É interessante notar uma coisa a princípio. Essa lex talionis, ela não está diretamente no Decálogo, nos 10 mandamentos. Apesar de que todos os 10 mandamentos sempre vão ter essa retribuição, essa justiça, mas ela não está ali. Contudo, muito diferente dos teólogos de internet dos nossos dias, Jesus considera lei, assim como os 10 mandamentos. Jesus não considera essa lex talionis, que não está nos 10 mandamentos, como algo perdido no Antigo Testamento. Mas para ele, o mandamento do Antigo Testamento era um só. Ele resumiu, naquela frase, 2, o primeiro e o segundo, é um mandamento só. Ele não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Devemos notar também que a lex talionis era uma lei amorosa. É uma lei amorosa que limitava a sede de vingança, estabelecendo então justiça e refreando a vingança. É muito comum nós vemos os ataques ao tipo de lei, geralmente o ataque ao Antigo Testamento, que é muito mais fácil de atacar, por incrédulos. E aí vem os pacifistas com os corações cheios de amor e diversidade e amor pelo verde, falando aquelas frases tipo, não, porque olho por olho, se for aplicado, todo mundo fica cego, puxa, que legal, que bonito. Não, isso é muito violento, imagina, o cara me machucou o olho, eu vou lá e machuco o olho dele. O cara me cortou um dedo fora, eu vou lá e corto, tenho o direito, digamos assim, de cortar o seu dedo. Olho por olho, senhores, significa que não se pode ir além do prejuízo em forra, em vingança. Esse é o grande ponto. Qual é a normalidade do ser humano? Me feriu o olho, eu arranco a cabeça. Bateu no meu carro, eu tiro a vida. Vamos ver nos nossos dia a dia, o comportamento do homem. Uma fechada no trânsito é motivo mais do que suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Um barulho noturno é suficiente para tirar a vida de uma pessoa. O desejo para consumir droga é suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Então essa vingança é amorosa? Sim. Esse tipo de lei, a lex talionis, porque ela limita o alcance da vingança. Ela dá simplesmente a justiça. Foi isso, só pode ser isso, não pode ultrapassar. E a gente acaba não compreendendo essas coisas. Devemos lembrar ainda que desde muito cedo, e esta era a prática judaica, a retaliação, literal, do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, fratura por fratura, vida por vida, ela foi substituída pela cobrança judicial das penalidades. Ou seja, em dinheiro. Ainda mais em judeu, Êxodo 21, a partir do verso 26, nós temos um exemplo, principalmente com relação aos escravos.
né? Feriu o meu escravo, eu vou lá e cobro o dinheiro. Não vou lá pegar o escravo do cara que não tem nada a ver com a situação e fazer o mesmo com ele. Então as penalidades começaram a ser cobradas em juízo e de forma financeira, com exceção do caso do homicídio, que por mais que haja um humanismo dentro da igreja, a vida é sagrada e vida se paga com vida. O humanismo da igreja pode falar o que quiser, mas a Bíblia diz isso. Deve ser dito ainda que se biblicamente a compensação devia ser exata e limitada, olho por dente, olho por olho, dente por dente, pé por pé e assim por diante, não excedendo o mal, a lex talionis islâmica, que é a nossa religião do amor, ventilada pela mídia, ela especificava o máximo de castigo possível. Então não era limitando olho por olho, dente por dente dentro do islamismo, é o máximo possível. Por fim, biblicamente, e diferente de qualquer abuso judaico, os mandamentos eles eram destinados, os mandamentos a respeito da lex talionis, eles eram destinados aos magistrados. Eram os magistrados que deveriam julgar o povo, e não o povo diretamente para buscar uma justiça individual e pessoal. Então esses mandamentos não eram para o povo simplesmente, ainda que nós tomemos literalmente olho por olho. Feriu o meu olho, eu tenho direito de ferir o olho daquele que me feriu. Então eu vou lá na casa dele, bato na porta e digo, segundo a lei, pá! Não é assim. Você iria a um magistrado. Haviam juízes desde muito cedo dentro do povo de Israel. Lembram do conselho de Jetro para Moisés? Moisés se matando e fazendo, disse, não faz assim. Coloca juízes sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000, senão você vai morrer aqui no meio. Né? E isso foi aplicado. E era para esses homens que iriam julgar que essa lei está destinada, para eles entenderem isso. Não para o povo sair fazendo justiça com as próprias mãos. Mesmo na época de Jesus, senhores, o olho por olho dificilmente era aplicado pelos tribunais e pelos magistrados, na forma literal. Como afirmei, quando aplicado era uma penalidade financeira que cobriria então o prejuízo do requerente. Quanto vale um olho? Quanto vale um dedo? Quanto vale... né? É igual quando você vai fazer um seguro de vida. Você fica apavorado, assim, você tem lá o seguro, não, morte por acidente, morte natural, invalidez permanente, e aí o teu corpo é dividido. Quanto vale uma perna? Quanto vale um pé? Quanto vale o dedo do pé? Né? Se for o dedo da mão, você pode ser aposentado e virar presidente, mas... É limitado, você é quase colocado num açougue, sabe aquele açougue que tem um desenho do boi com as partes, assim? E era feito da mesma forma. Era feito da mesma forma isso aqui. Quanto que vale? Feriu o olho. Quanto que vale? Você tem que pagar tanto para fulano, para aprender a não ferir mais e para compensar o prejuízo que ele vai ter agora com o seu trabalho e tudo mais. Mas um ponto que tem que ser observado é que seja nos tribunais, seja nas relações pessoais, o mandamento ele foi deturpado no sentido de um suposto direito, numa suposta justificativa bíblica para a vingança. Era dessa forma que o mandamento estava sendo encarado, e é contra isso que Jesus está falando. O cara me feriu o olho. Não posso deixar para lá. Eu tenho o direito, eu tenho que cumprir a lei, ele vai ter que pagar. Entenderam? E é contra isso que Jesus está falando. É a mesma coisa no caso do divórcio. Qual é o único motivo válido bíblico para o divórcio? A porneia. Vamos encarar a porneia, o pecado sexual, como adultério. O adultério dá o direito ao divórcio. Quer dizer, desculpa, é um motivo, esquece o direito, é um motivo lícito para o divórcio. Como é que o pessoal já estava encarando e encara até nos dias de hoje na igreja? Como um direito adquirido. Traiu, eu posso me divorciar. Às vezes faz até torcida, né? Tá brigando, a igreja não vai aceitar desse jeito. Minha vida é um inferno. Senhor, faz ele me trair, porque aí eu tenho direito, né? Eu tenho direito de cobrar o prejuízo que a pessoa me fez. E é contra isso que Jesus está falando. Mais do que reparação de prejuízo, vingança.
Vingança. Eu tenho direito. Eu tenho uma justificativa bíblica para a vingança. E é contra a vingança que Jesus está falando. É aquele famoso, isso não vai ficar assim. Nos dias de hoje, principalmente nas camadas mais simples da sociedade, que aprenderam que existe um sistema judicial, eu vou chamar meu advogado. Antes de chegarmos ainda às palavras de Jesus, nós devemos, após vermos para quem Jesus falou, notar o contexto em que Jesus falou, relembrando algumas coisas que nós temos visto ao longo dessas mensagens. Primeiro, o Sermão do Monte não é um código de ética. Ele não é um conjunto exaustivo de pode e não pode. Muito menos ele é uma lei que substitui a lei dada no Antigo Testamento. Ele não é uma nova lei. Alguns insensatos, eles afirmam com certo orgulho que não estão sob a lei de Moisés, mas sob a lei de Cristo, dada no Sermão do Monte. E falam isso com muita piedade, assim. Só que esses inteligentinhos, eles enxergam um certo contraste estranho entre Moisés e Jesus. Um certo divórcio entre Moisés e Jesus que não existe. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por Jesus, começo de João. Agora não podemos imaginar que a lei não tenha graça e não tenha verdade, e que a graça e a verdade não esteja submetida a uma lei. Nós não podemos esquecer que virá, disse Moisés, um outro profeta, tal como eu. Então não há divórcio nenhum entre Moisés e Jesus, é a primeira coisa. A segunda coisa que essas pessoas esquecem é que elas estão criando um cânon, estão criando uma nova Bíblia. Não, isso aqui é válido. O Antigo Testamento, e muitos não têm nem vergonha de dizer, o Antigo Testamento é só um livro histórico, não tem nada para nos ensinar. O interessante é que Jesus pregou só os livros do Antigo Testamento, porque é só o que tinha. Interessante é que toda a igreja primitiva pregou com a escritura do Antigo Testamento. E por último, eles transformam dizendo que não, eu não obedeço à lei do Antigo Testamento, eu obedeço à lei do Sermão do Monte, a lei de Jesus. A lei de Jesus está num contexto chamado Evangelho, Boas Novas. Então essas pessoas, elas estão simplesmente fazendo com que as boas novas se transformem em lei. Isso é terrível. O Evangelho não anula a lei, mas o Evangelho também não é a lei. O Evangelho é a boa nova de que a lei foi cumprida em Cristo Jesus perfeitamente. E que os nossos pecados foram perdoados. E que através do novo nascimento, e sendo nós a habitação do Espírito Santo de Deus que efetua o querer e realizar, nós agora, através do poder de Deus e para a glória de Deus, podemos em alguma medida, buscando a perfeição, exceder a justiça dos religiosos, obedecendo a lei. Esse é o Evangelho. O Sermão do Monte também não deve ser visto com uma tensão entre letra e espírito da lei. Tem o pessoal que gosta de viver no espiritosférico, outros só na letra. Nesse exato momento, Jesus ele não está desprezando a letra da lei, mas ele ensina como os fariseus erroneamente desprezavam o espírito da lei. Estavam amarrados à letra, à palavra só, sem entender o espírito da palavra. Veja, não há uma separação, e sempre que se faça uma separação, se faz algo errado. A letra mata, mas o espírito, a lei mata. Não é a letra, vocês vão desprezar. E através dessa morte que você vive no espírito, você não pode separar os dois de maneira alguma, senão você não tem o Evangelho. Quando você tem só a letra da lei, você entende as coisas literalmente e de forma absurda. Aquele que te feria a face direita oferece também a outra. Então você tem que entender isso literalmente. E você fica até ansioso para alguém te dar uma bufetada para você mostrar quão cristão é. Bate aqui, vai, capricha.
Quando você vai só para o espírito da lei, aí você... Não, isso aqui você tem que entender o seguinte. Ele lançou uma palavra nas regiões celestiais. E agora eu vou cancelar essa palavra numa oração e vou... E tanto um quanto o outro, eles estão laborando sobre o erro. Deve ser notório que qualquer interpretação que ridicularize Deus, que ridicularize o texto, que ridicularize o cristão é falsa e deve ser descartada com repúdio. O verdadeiro crente não é aquele homem que chega no final do dia com a sua bochecha roxa de tanto levar tapa, nu porque deu capa, deu túnica, deu tudo, cansado porque andou milhas e milhas e milhas e sem dinheiro algum porque deu para todo mundo que pedia. Esse não é o cristão. Lutero, ele descreve o que ele chama de santo louco, ele não dá o nome, mas um santo louco que houve na história da igreja, que deixava que os piolhos o beliscassem, recusando-se a matá-los, com base nesse texto, declarando que ele tinha que sofrer e que não podia resistir ao mal. Mas tira, não posso resistir ao mal. Outro descarte deve ser com o ensino da impossibilidade de obediência. Isso é impossível de obedecer. E quando nós olhamos... A nossa natureza carnal, ela não geme, ela grita dentro de nós. Quando nós olhamos as demandas do Sermão do Monte, dá até um desânimo. Isso aqui é um cidadão do reino? Desculpa, não é para mim. Não posso dizer que... Não dá, não fecha, desculpa. Né? Nós temos que descartar isso. Ensino de impossibilidade de obediência. Jesus, senhores, ele não ensinou nada impossível, ele não ensinou nada abstrato, ele não ensinou nada no campo das ideias, mas ele nos ensinou e nos lembrou como ser sal e luz no cotidiano, no dia a dia, com exemplos não exaustivos, mas práticos. Obviamente que qualquer ensino que pregue a obediência perfeita, por outro lado, é também falso, porque despreza a corrupção total do homem, despreza a graça de Deus, despreza o mérito exclusivo de Jesus Cristo, transformando as obras boas do salvo em boas obras para ser salvo. E aí também labora no erro. Notem que eu estou até agora falando eu estou dando contexto e falando sobre os erros possíveis. E aí a gente vê por que a igreja está em tal estado que está, porque as pessoas não compreendem essas simples coisas. Nego acorda de manhã, toma um café, abre a Bíblia, não, o Espírito Santo vai me guiar aqui na palavra para a igreja. Ainda deve ser dito que qualquer interpretação desses textos que contradiga algum ensino claro das Escrituras como um todo, é consequentemente falsa. A Bíblia não tem contradição. Se você achou uma contradição na Bíblia, parabéns, volta a estudar porque o problema é teu. Não é da Bíblia. Você interpretou alguma coisa errada. Você tem uma oportunidade de estudar tudo de novo e entender. O próprio Jesus, ele não contradisse o princípio de retribuição. O olho por olho é um princípio de retribuição, ele não contradiz isso. Mais tarde, no próprio Sermão do Monte, ele mesmo expôs da seguinte maneira: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, se vocês julgarem, vocês serão julgados. É um princípio de retribuição, é um olho por olho. Portanto, acerta o Spurgeon quando ele diz o seguinte: cada regra é equilibrada por outros mandamentos bíblicos. Você não pode isolar uma frase do Sermão do Monte ou de nenhuma outra parte da Escritura e dizer que encontrou o ouro que formou a roda. Você tem que olhar a Bíblia de capa a capa. Essas ilustrações, senhores, que se seguem com exemplos concretos, elas não devem ser interpretadas com um literalismo inexpressivo e sem imaginação. Elas são exemplos de aplicação de um princípio que afirma que o crente, ele não deve buscar vingança de um irmão que o tenha ofendido. Ele deve se mover ao oposto disso, como veremos hoje e vamos ver ainda na próxima semana. Jesus, ele fala desse sentido básico central
E tomar literalmente as palavras de Jesus é desprezar que nesse momento, principalmente, além de todo o sermão, há um elemento de hipérbole retórica. Está aumentando as coisas para que as pessoas consigam compreender. Jesus usava muita hipérbole retórica. Um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E as pessoas, não, a agulha era uma porta do templo. Não era nada, é uma agulha e é um camelo. É uma hipérbole retórica para você compreender a impossibilidade de alguma coisa. Arranca a mão, arranca olho, arranca pé, se te atrapalham de entrar no reino. São hipérboles retóricas. Então nós não podemos pegar isso aqui simplesmente num literalismo tosco. A lei permitia e normatizava a justiça, mas Jesus, ele lida no texto com a atitude de coração do bem-aventurado, que deve ser superior a uma mera justiça humana ou de tribunais. Veja, o próprio enunciado fala na segunda pessoa do plural. Vós ouvistes, eu vos digo. Esse é um enunciado. Vós ouvistes o que foi dito. Eu vos digo. É segunda pessoa do plural. Todavia, nos exemplos, quando Jesus desce aos exemplos, ele se dirige à segunda pessoa do singular. Tu, te, ti, contigo. Quando alguém te pedir, quando alguém te ferir, quando alguém demandar contigo a capa, quando alguém bater na sua cara. Ou seja, fazendo com que esses exemplos se tornem pessoais e a aplicação do ensino também. Notem o seguinte, não é eles devem fazer, não é vocês devem fazer jogado numa forma abstrata, mas é você deve fazer. Quando alguém te fizer isso, você faz aquilo. É pessoal. Jesus não fala aqui também como se fosse um tirano ou um defensor de tirano que pode bater nos outros, ou um defensor da desordem, ou um defensor da mendicância. O seu propósito foi proibir a vingança e não incentivar a injustiça, a desonestidade ou o vício. Jesus aqui não está batendo palma e dizendo que é bom ter pessoas pedindo esmola, que é bom ter pessoas te obrigando a andar uma milha ou fazendo outras coisas. Mas vamos agora dar uma olhada nos 4 exemplos que Jesus dá, né? Ao longo do texto. E o primeiro exemplo é o perverso, a bofetada e a outra face. O termo perverso, ele é demasiadamente geral como tradução, diz um teólogo. Ele é muito geral como tradução. Isso tem gerado erros doutrinários de que o mal nunca deve ser resistido, o mal como uma força abstrata. Compreendem isso? Viram lá o louco que o Lutero falou? Eu não posso resistir ao mal, à perversidade, que é uma pulga, um piolho estarem me ferindo. Eu não posso resistir, então não vou fazer nada. Então a interpretação dessa forma abstrata leva ao erro. Tasker, um teólogo muito bom de grego, ele nos instrui que se o adjetivo aqui no grego, e o grego, às vezes ele te deixa na mão com essas coisas, ele não é claro, você tem que fazer uma escolha. Se o adjetivo aqui for masculino, e o adjetivo aqui ele não pode ser feminino, ele só vai ser ou masculino ou neutro. E aí ele tem 2 opções. Sendo masculino, ele deve ser traduzido como: não resistais ao homem que te fere. Isso se você entender ele como masculino. Se você entender ele que deve ser traduzido como neutro, então a tradução seria: não resistais à ferida. E isso fica muito mais fácil do que ao perverso, né? É não resistir à ferida. Não é resistir ao perverso, mas à ferida que o perverso te fez. Não resistais ao mal, como na versão que eu li, não é subjetivo, mas refere-se a alguém que é mau. Não resistais ao mal, ao homem que te fere. O tapa que o texto se refere é um tapa com o dorso da mão, e a gente precisa compreender o que é isso. Até hoje, esse tapa é visto como uma forma extremamente ofensiva de insulto. Tapa com o dorso da mão, falando no popular, com as costas da mão, né? Um tapa, Jesus diz, quem te fere a face direita.
Me perdoem os canhotos, e não falo dos ideológicos, mas os canhotos de verdade. Me perdoem os canhotos, mas a maioria dos seres humanos são destros, utilizam a mão direita para fazer as coisas. E se você vai ferir a outra pessoa com um tapa com a mão direita, você vai acertar o lado esquerdo da pessoa. Quando Jesus fala em ferir o lado direito, levando em consideração que a maioria é destro, ele está falando desse movimento de esbofeteio, que é extremamente ofensivo até nos dias de hoje. É tido como uma chamada a um desafio à honra daquela pessoa. Sproul, ele sugere que Jesus esteja falando aqui muito mais sobre insultos e calúnia, algo que nós não deveríamos reagir, nem tampouco insultar de volta nos vingando. Há uma dose de insulto naquilo. Você pode ver até hoje mesmo em filmes, né? Ou se você já levou uma bufetada assim, você leva um tapa, já é ruim, não é legal, não é bacana, mas quando vem aquele tapa de dorso de mão, parece que você se sente a última pessoa. Ó, eu falei que já levei. Você se sente a última pessoa. Você vê no filme assim, quando o cara dá aquela... Meu Deus, agora o negócio ficou sério. O que ele vai fazer? Porque a gente quer que ele reaja já. Mas o que Jesus está dizendo é que nós não devemos reagir. Nós deveríamos entender que nesse tipo de bofetada, a ênfase não está tanto no dano físico causado à pessoa, mas o dano está na forma insultuosa que a vítima foi tratada. A vítima dessa bofetada, ela está sendo tratada com desdém, com desprezo, e não é a dor que a incomoda, mas o desprezo que vem com essa bofetada. É então um insulto. Até o puritano Matthew Henry diz o seguinte: não dê ao homem rude o que ele te traz. Não somente uma bufetada, mas a desonra, o insulto. Não dê ao homem rude o que ele te traz. Nós deveríamos aceitar o insulto e mais, permanecer vulnerável para ser novamente insultado. Aqui o Sermão do Monte começa a pegar pesado. Não só receber, mas permanecer vulnerável. Agostinho, ele diz o seguinte: não diz o texto isso: se alguém te fere, não queiras tu feri-lo, mas diz isto: oferece-te ainda ao que te fere. Pesado? O que Jesus disse é que nós não devemos resistir ao homem que nos fere, com medidas que sejam diferentes de amor e de perdão, que sejam semelhantes a desamor ou ódio, mas que nós deveríamos então abrir mão da vingança e deixar a vingança nas mãos daquele que é santo e que, diferentemente de nós, é perfeito em vingar-se. A nossa vingança nunca é perfeita, mas a vingança de Deus é. E mais, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, não fazendo menos do que permanecermos vulneráveis. A profecia a respeito de Jesus, lá em Isaías 50, nos diz o seguinte, falando de Jesus: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Esse é o exemplo que nós temos, Senhor. E antes que alguém diga assim: não, mas isso aí foi uma profecia de Jesus falando diretamente da crucificação e não é um modo de vida para nós. Tudo bem. O cumprimento dela, conforme 1 Pedro, diz o seguinte: Cristo sofreu em vosso lugar, vírgula. Podíamos parar aqui, né? Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo sofreu em nosso lugar. Agora, se o cara me enfiar uma bufetada, eu vou capotar no soco. Se o cara me insultar, eu vou insultar 2 vezes mais. Porque dane-se olho por olho, dente por dente. Ele me insultou, eu vou insultar gerações. Né? Mas o texto não acaba aqui. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Foi assim que Jesus agiu.
É assim que nós temos agido? É dessa forma que nós temos agido? Spurgeon, ele afirmou que nós temos que ser como a bigorna quando homens perversos são martelos. Nós temos que resistir. O homem perverso vai bater, vai bater, vai bater. E você já viu uma bigorna? Ela é utilizada geralmente para isso. E vai recebendo os golpes, mas continua ali, quieta, e não foge, e continua levando os golpes do perverso. Contudo, Stott, ele nos ajuda, ele nos dá um alívio, dizendo que uma bigorna é uma coisa, mas um capacho é outra. E há uma diferença que nós temos que entender. E aí vai além de qualquer casuística que nós ficarmos aqui desmembrando. Cada situação é uma situação. Jesus, ele é o nosso exemplo. E Jesus, ele demonstrou não ser um covarde de maneira nenhuma. Muito menos um anêmico, pusilânime, insonso. Muito menos um capacho. Jesus, ele foi um homem forte. Ele foi um homem de personalidade, sem medo de falar, sem medo de se posicionar, cujo controle de si mesmo e cujo amor aos outros ele era tão poderoso que rejeitava absolutamente qualquer forma concebível de retaliação. Ele podia fazer. Até ele deixou claro. Você acha que se eu quisesse eu não pediria uma legião de anjos, eles não veriam em meu socorro? Vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem com o que vocês estão lidando, vocês não entenderam ainda. Ah, eu tenho autoridade sobre ti. Nenhuma autoridade terias se do alto não tivesse sido dada. Jesus, ele se submeteu. Jesus não confrontou, não afrontou, não confrontou desnecessariamente, não o revidou, mas não era um covarde, não era um capacho. Inclusive, o próprio Jesus que falou sobre virar outra face, quando levou uma bufetada de um soldado, disse o seguinte: se falei mal, dá testemunho do que eu falei mal. Agora, se eu falei bem, por que tu me feriste? Segundo, a capa, a túnica e dar mais do que foi exigido. A túnica, senhores, era uma peça de roupa usada por debaixo das demais. Era uma peça que ficava em contato com o corpo diretamente. Você tinha as roupas exteriores e a roupa interna. Não é em questão de peça íntima, né? Mas uma camiseta que fica por baixo, como o pessoal usa, camisa social com a camiseta embaixo, vai lá, no inverno, as ceroulas, algo assim, né? Para a gente compreender basicamente o que era a túnica. A capa, por outro lado, ou um manto, ela funcionava algo como um sobretudo, uma capa exterior. E essa capa exterior geralmente era pesada e era grossa, e servia inclusive à noite, principalmente para os mais pobres, de cobertor. Porque nós estamos numa região desértica. O contexto é numa região desértica. Então nós temos 40 graus à noite, de dia, e 0 graus à noite. E aí essa capa protegia do sol durante o dia e protegia do frio à noite. Essa capa, senhores, ela era de posse inalienável. Notem, não é a túnica. Jesus fala o seguinte: se alguém quiser tirar a túnica, dá também a capa. A túnica não era inalienável, mas a capa era. Era inseparável, não podia ser separada. E ainda quando recebida em penhor de algo, quando alguém chegava no comércio e dizia: eu vou deixar a minha capa, como forma de antecipar o pagamento por tal coisa, isso teria que ser devolvido antes do pôr do sol, para que aquela pessoa não passasse frio. Isso consta em Êxodo 22 e Deuteronômio 24. Vê, a lei versa sobre isso. Era de posse da pessoa, não podia ser tirada. E o que Jesus diz? Para você dar. Ou seja, nós não temos o direito de odiar a pessoa que tenta privar-nos de nossas posses, por mais essenciais e valiosas que elas sejam. É assim que nós temos nos comportado, senhores. A gente aprendeu desde cedo: isso é meu por direito. Esse queijo é meu, ninguém tasca. Ao invés de requerer um direito legal, nós deveríamos mostrar desprendimento, suportando alegremente o insulto e mais, entregando mais do que aquilo que foi demandado, por força ou por constrangimento. É exatamente
o termo que Stott usa, contracultural. É mais fácil às vezes falar diretamente de um pecado do que falar algo assim. Porque eu tenho vontade aqui de me... E eu sinto a igreja inquieta com isso. Porque isso é um pecado que é atrelado ao nosso orgulho. Nosso orgulho que acha que nós temos direito, que nós não podemos ser tratados de tal forma ou daquela outra forma, que nós merecemos isso ou aquilo. Terceiro, andar 1 milha, andar 2 milhas, eis a questão. Na antiguidade, nós temos que entender o contexto disso. Foge, quando a gente lê isso aqui, do que está sendo dito aqui. Na antiguidade, e eu vou fazer assim, para que os irmãos entendam que não é exatamente o que nós entendemos como correios, mas haviam os correios. Os irmãos já viram como é que uma informação... Um parênteses, por exemplo, a informação da reforma protestante, Lutero sendo perseguido após a pregar as teses na porta da capela, após a igreja de Roma ter visto seus escritos, então o Papa o excomungado. Essa informação demorou anos para chegar em alguns lugares, porque não tinha... A internet, não tinha rede social e não tinha um sistema de correio. Ao mesmo tempo, os irmãos devem lembrar de alguns filmes que algumas informações, principalmente de reis, de pessoas poderosas, chegavam muito rápido ao destinatário. Era utilizado um certo sistema de correio. O que era isso? Pessoas, geralmente soldados, ficavam em pontos estratégicos com o seu cavalo a postos, se revezando em turnos. Então, quando tinha alguma notícia, alguma coisa, eu preciso mandar um recado para tal pessoa. Isso era dado para um desses cavaleiros, ele ia rapidão até um ponto onde estava outro. Chegava ali, já pegava um cara descansado, com um cavalo descansado, e dava, e assim por diante, aquela notícia chegava mais rápido. Havia também o chamado recrutamento forçado em serviço, onde alguém que passasse por perto poderia ser recrutado e ter que ir ou voltar a alguma dessas agências de correio, o que demandaria então tempo e atrapalharia o seu trabalho. Nós temos que imaginar que estamos falando sempre aqui em contextos de império, e onde há império, há soldados e há povo dominado, que os soldados mandam e desmandam. Você não podia dizer, eu tenho direito. Não tem direito nenhum, nós vamos te crucificar como as leis, né? O que acontecia? Às vezes o soldado, essa pessoa foi incumbida de ir para uma direção e tem uma outra informação que ele precisa dar. Ele chamava alguém, magrão, vem cá, você vai levar isso aqui lá. E aí a pessoa era obrigada a ir. Imagina no seu contexto, você indo para o seu trabalho, acordou às 8 horas da manhã, bonitinho, escovou os dentes, colocou a roupa, está indo para o trabalho, você começa às 9. Né? Você está indo aqui, seu trabalho é lá, saindo aqui do Garcia, ali no Progresso. Aí alguém te para e diz, não, você tem que levar esse recado aqui lá no centro, lá no terminal da Fonte. Aí você vai ter que ir e voltar, isso vai te atrapalhar. Além de ser humilhante. É uma humilhação. Como assim? Por quê? O que deu? Pessoas eram obrigadas nessa época, por esses recrutamentos, a carregar, a juntar ou fazer qualquer outro serviço de maneira forçada. Estava carregando uma carroça, estava colocando as coisas, passava alguém, vem cá, ajuda aqui. E não tinha essa, agora não, estou ocupado, né? Minha sogra tem problema de coluna. A pessoa tinha que ir. Nós devemos lembrar de um exemplo claro lá de Mateus 27. Jesus não está aguentando carregar a cruz. Os soldados chegam em Simão Cirineu e dizem, vai ajudar ele. E lá vai Simão ajudando a levar a cruz. Era esse tipo de recrutamento. Esse tipo de atitude era ultrajante, obviamente. Você está indo para o seu trabalho, tranquilinho, alguém para, vamos ajudar a carregar essa carroça aqui. Você vai ter que parar tudo e fazer isso. É ultrajante. Contudo, um discípulo de Jesus, ele não deve agir de maneira maliciosa ou vingativa, mas pelo contrário, eles deveriam ter um temperamento que fosse submisso a essa demanda, e antes suportar uma dupla demanda do que provocar com palavras maldosas ou palavras iradas.
Um bem-aventurado, ele não apenas cumprirá o exigido, mas ele irá além do exigido. Alguém te pediu que o acompanhasse levando a sua carga ao longo de 1 milha? Vai com ele 2 milhas, diz um teólogo. O bem-aventurado, ele responde à violência, ele responde ao ultraje e à opressão com bondade e com amor. Quarto exemplo, dar a quem pede e não virar as costas ao que deseja empréstimo. Primeira coisa a ser notada é que Jesus aqui ele não encoraja a ajudar pedintes profissionais, alcoólatras, enroladores e mal pagadores. Não, Jesus não está dizendo, ó, veio o cara, nunca te pagou, não, e dá de novo para ele, tranquilo. Né? Devemos ter discernimento, senhores. Se atendermos qualquer apelo, os nossos recursos vão se esgotar em muito pouco tempo. Eu lembro no momento que fiz uma viagem com a minha esposa a São Paulo, por causa da nossa empresa. E aí eu estava numa época assim, bem moranguinho do cristianismo. E aí, pô, li isso aqui, puxa vida, né? E vamos praticar, né? É quase que uma lei. E eu me conduía e lembrava de Cornélio, as suas esmolas foram lembradas por Deus. E aí caí em São Paulo. Aí você anda numa avenida lá, tem uma Blumenau inteira pedindo. E lá foi o abobadão dando dinheiro. Dava 2 pilinhos aqui, dava um negocinho ali, dava um ali. E estava junto com meu primo. E meu primo já estava morando lá há um tempo. Daqui a pouco ele me cutucou e disse, bicho, se tu continuar assim até o final do dia, tu não vai ter dinheiro para voltar para casa? Nós devemos lembrar que os pobres nós sempre teremos conosco. Nós temos que ter discernimento. O que Jesus instrui é a disposição para dar e ajudar. Disposição para dar e ajudar. A Didaquê, talvez os irmãos não conheçam, considerado um livro chamado O Ensino dos 12 Apóstolos, ou a didática, né, o ensino, Didaquê deles, ele instrui o seguinte, presta atenção, que a sua esmola fique suando nas suas mãos. Que a sua esmola fique suando nas suas mãos. Ou seja, discernimento e disposição amorosa. Porque se ela está suando nas tuas mãos, você tem a disposição de dar, você está preparado para dar. Mas ao mesmo tempo ela está suando porque você não está dando para qualquer aproveitador que está usando de má fé e da sua ingenuidade. Né? O Antigo Testamento ele instruía a respeito de empréstimos. Empréstimos deveriam ser feitos sem juros, conforme Êxodo 22, Levítico 25, e falava também sobre a generosidade em dar esmolas, Deuteronômio 25, Salmo 37. O texto aqui nos diz o seguinte: não dê as costas ou não te desvies daquele que te pede. Nós temos aqui um belo exemplo de como nós devemos ir além da letra da lei, observando o seu espírito. Atos indiscriminados de caridade fazem mais mal do que bem para a sociedade. Muitas vezes as esmolinhas, você acaba criando um segmento de pessoas. Você acaba fomentando. Pô, tá dando dinheiro ali o negócio, né? Às vezes o dinheiro que você dá sem entender, sem saber o que um projeto, uma ONG humanista faz, né? Você está colaborando com o mal. Há pouco tempo atrás tinha uma ONG abortista fazendo uma campanha muito bonita aqui no Brasil. Os crentes estavam dando dinheiro para uma ONG abortista que camuflou uma situação momentânea para atrair as pessoas, mas que na realidade lutava por uma causa, para dizer menos, não muito nobre. Nós devemos ter equilíbrio, disposição e discernimento. Spurgeon nos diz, e isso os irmãos devem entender como verdade, o nosso espírito deve estar em prontidão para ajudar as necessidades, por meio de doação ou de empréstimo. E prestem atenção, e nós não somos facilmente propensos a errar por excesso dessa diretriz. Dito de outra forma, nós erramos pelo pouco, né? Não pelo excesso. O nosso excesso é de escassez, é de não dar, não por dar auxílio. Todavia, nós devemos sempre ajudar toda e qualquer real necessidade, quando nós temos a possibilidade de fazer.
Existem aquelas pessoas que nunca têm possibilidade, né? Eu nunca posso ajudar, eu queria tanto ajudar, mas troca de celular a cada 3 meses, compra, vou bater em mim também, compra livro Andar com os Pés, troca de sapato, troca de roupa, né? Só come em restaurantes caros, mas nunca tem para ajudar o outro. É interessante isso. É capaz até de fazer uma oração farisaica: Senhor, eu queria tanto ajudar tal pessoa, mas não dá esse restaurante, agora vou ter que pagar aqui a conta. Porque o bem-aventurado, senhores, ele ama a Deus, que nós não vemos, mas ele ama também aos irmãos que nós vemos. E o apóstolo João, que escreveu isso, escreveu também o seguinte: pois quem tiver bens do mundo, quem tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas ou não se compadecer dele, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras, por atitudes e em verdade. Portanto, estando alguém em dificuldades e vindo nos pedir, que nós possamos ajudar. Ajude, não vire as costas, que nós não nos façamos de surdos. Ok? Senhores, agora eu ia passar para o meu primeiro ponto, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir isso, porque senão vai ficar realmente pesado. A gente já viu bastante informações sobre os pontos, sobre o contexto, sobre o que não é. Então, na semana que vem, eu vou continuar nesses mesmos versos, e aí nós vamos ver aqueles 3 pontos que nós temos visto constantemente: o alcance da lei, o espírito da lei e o objetivo da lei. Certo? Então vamos, diante dessas coisas, vamos ficar em pé para orarmos. Enquanto isso, deixe-me fazer algumas aplicações espontâneas. Quando nós vemos um sermão como esse, senhores, fica evidente que a justiça do reino é muito superior à nossa justiça. Fica evidente que nenhum ser humano pode fazer qualquer coisa que seja pela sua própria carne, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Fica evidente que aqueles que foram chamados ao reino, eles têm que ter uma nova natureza. Eles têm que nascer de novo. Porque é impossível você fazer isso aqui mais de uma semana na sua própria carne. Você até pode fazer um pouquinho, né? Um pouquinho você pode fazer. Não vou dizer que não, mas você não vai aguentar fazer. E aquilo que você vai fazer, não vai fazer com nenhum efeito a respeito de Deus, porque Deus sonda os corações. Então que nós possamos, diante desse texto aqui, em primeiro lugar, ter temor a Deus. O que Ele exige é muito alto, mas quando Ele exige aqui, devemos relembrar, é Evangelho. E se é Evangelho, os bem-aventurados, os nascidos novamente, eles têm capacidade de obedecer. Deus não aceita menos do que uma justiça que exceda a justiça dos fariseus, dos religiosos. Não ousemos nós dar menos a Deus. Não ousemos nós tentar negociar com Deus. Não ousemos nós tentar nos justificar com Deus. E a partir daí, uma segunda aplicação pode ser humildade. Que nós tenhamos no nosso coração a sapiência, que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para tudo, tanto para fazer essas coisas, tanto querer como realizar, quanto para nos mostrar quão débeis, quão frágeis nós somos. E entendermos que se não fosse a graça, se nós fôssemos salvos por obras, nós estaríamos todos perdidos. Mas é por graça. Então que nós tenhamos a humildade completa de chegarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados e dependermos dEle. E como terceiro ponto, a dependência total para trabalhar nessas coisas. Que nós possamos ter nos nossos lábios orações que nos remetam a esse patamar elevado de um filho de Deus. Nós oramos pedindo muitas coisas. Que nós possamos orar também pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Me capacita a ser menos. Me capacita a me humilhar.
me capacita a não buscar a vingança, me capacita a andar a segunda milha, a oferecer as minhas costas para o próximo insulto. Temos com isso também gratidão. Sejamos gratos a Cristo Jesus que nos perdoou de todos os nossos pecados. Se nós pegássemos cada palavra desses versos que nós vimos hoje, cada palavra daqui nos condena, e cada palavra daqui seria suficiente para nos enviar ao inferno. Mas Cristo Jesus morreu por cada um dos nossos pecados. Temos sempre gratidão. Que nós lembremos com humildade e temor de agradecer a Deus até mesmo por aquilo que nós fazemos de bem. Que quando nós tenhamos feito alguma coisa que a lei nos ordena, que nós tenhamos no nosso coração um espírito humilde que diga a nós mesmos: eu sou um servo inútil porque eu fiz só o que foi demandado. E que nós possamos orar e buscar ir além, fazer mais, ser contra a cultura, ser aquela pessoa que o mundo não entende, porque o mundo não pode entender. Que sejamos de fato embaixadores, testemunhas. Que Cristo Jesus seja de fato o nosso exemplo e que essa seja a nossa obediência em gratidão. Glória a Deus, porque a nossa salvação depende de Cristo Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque mais uma vez a Tua palavra nos mostra quem nós somos. Mais uma vez somos envergonhados, confrontados, humilhados, despedaçados nas nossas vãs achismos, no nosso orgulho, na nossa justiça própria. Tua palavra, como um espelho, mostra quão baixos nós somos. Mas através da Tua palavra nós também vemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Através da Tua palavra nós vemos as Tuas promessas sendo cumpridas naquela cruz, naquele sacrifício cruento, onde Cristo Jesus se entregou e em silêncio morreu pelos nossos pecados. Senhor, o que nós pedimos a Ti, além de perdão pelas nossas falhas, é que esse sermão encontre em nossos corações terra suficiente para desenvolver, e que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, em obediência, em humilhação, em autonegação, em dependência do Teu Santo Espírito, da Tua força. Tu disseste, deixaste bem claro que sozinhos nós nada podemos fazer, e isso é verdade, nós confessamos isso, e quase como um mantra, Senhor, trazemos à memória novamente as palavras de Agostinho: dá-nos aquilo que Tu pedes, porque é muito elevado. Nós não temos força suficiente para isso. Dá-nos aquilo que Tu pedes, e então pedes o que Tu quiseres, que as nossas atitudes, movidas pelo Teu Santo Espírito, possam glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.